Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denúcio e eu tenho uma pergunta para você. Quanto vale uma marca? Quanto vale a marca de um clube? Quanto vale a marca de um país? Olha, você vai saber neste programa, porque hoje a gente vai conversar com um craque nesse assunto. Entende tudo a respeito de valor de marca. É o sócio-diretor, o executivo número 1 da Brand Finance no Brasil, Eduardo Chaves. Prazer ter você aqui, cara. Prazer, Doni. Muito obrigado. Muito bom. Bom, e para essa conversa, claro, como sempre temos aqui, Leandro Guissoni, professor de Business no Brasil, fora do Brasil, consultor de várias empresas nacionais, multinacionais. Lê, prazer também. Opa, prazer, Doni. Tô empolgado com o papo de hoje sobre avaliação de marca. Tenho várias perguntas aqui que anotei. Tomara que em uma hora a gente consiga abordar todas, porque é um papo muito legal mesmo. Obrigado, bacana. Eduardo. Eu e o Eduardo já fomos contemporâneos na época de mestrado, doutorado, conheço de longa data o trabalho dele e sem dúvida a discussão vai ser boa. Obrigado, o Edu, novamente. PhD em Business, pós-doc em Marketing, professor de Marketing e Branding em diversas instituições. Então, bom, e além de tudo, toca no Brasil a empresa que tem escritórios em um monte de continentes, um monte de países, e que talvez seja a mais famosa do mundo quando a gente pensa em ranking de marcas. Né? Eles têm vários rankings interessantíssimos. Alguns, com certeza, quem está assistindo a gente agora já ouviu. E a gente vai poder explorar um pouco aqui esses rankings, os resultados e os bastidores deles. Né? Então, acho que vamos começar com o ranking das marcas aqui no Brasil. Claro. Vamos lá, assim, entender qual que é o balanço, quais foram, sei lá, 5 marcas mais valiosas do Brasil de acordo com o último levantamento. Maravilha, Doni. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder discutir esse tema que muito me encanta. E espero responder todas as questões, Guissoni, que a gente possa fazer aqui essa hora muito produtiva. Bacana. Muito legal a pergunta. No ano passado a gente teve novamente o Itaú como marca mais valiosa do país, seguido de Bradesco, Banco do Brasil, Petro, Caixa, Vale, Natura na 7ª posição, Skol, Brahma e Sadia na 10ª posição em 2023. Tá na sua tela? Podemos espelhar aqui? Tá sim, pode sim. Vamos lá, a gente vê aqui no telão. Aqui nós temos... Então isso é valor de marca, não é valor de mercado marca da empresa. Não é valor de mercado. Aqui exclusivamente o intangível marca. Então a marca mais valiosa do Brasil no último levantamento, Itaú, depois Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, Vale, Natura, Skol. Skol? Não, a Bembev. Não, Skol mesmo, né? É Skol Olha mesmo, só. que está embaixo, né, do guarda-chuva, a Bembev. E Brahma e Sadia. A gente no consegue top 10. separar a receita proveniente da Skol e da Brahma. E a gente usa a marca separadamente na pesquisa de mercado. Eu acho que talvez, para a gente entender esse ranking e entender os próximos rankings a respeito dos quais a gente vai falar, uma coisa fundamental é assim, qual é a metodologia para avaliar o valor de uma marca? O que é que vocês consideram? Como é que vocês calculam o valor de uma marca? Claro, essa é uma ótima pergunta novamente. A gente tem 2 variáveis principais na grande maioria das metodologias, que é a geração financeira, ou receita, ou lucro, e a percepção que essa marca tem no mercado. Então, a gente tem que partir de uma pesquisa de mercado. A gente tem que partir de uma comparação dessa marca na mente do consumidor. Então, são essas os 2 olhares, onde no mercado a gente está vendo percepção, marketing, e geração financeira, departamento de finanças. Então, essa linha tênue entre marketing e finanças para determinar o valor de uma marca. Nós, da Brand Finance, usamos a metodologia do alívio dos royalties, que é uma das metodologias previstas na ISO 10668. A 10668 é a primeira ISO que normatiza os modelos de valoração da marca. E a palavra pode parecer diferente, mas é essa mesmo. A gente valora, a gente dá um valor para aquele ativo intangível. Mas só para deixar claro, o royalty é uma aproximação do licenciamento, né? Do valor que a marca teria se ela fosse licenciada. Algumas são, outras não estão no modelo de licenciamento. Então, como que vocês... Mas é a base comparativa. Tá. Né? O royalties, ele determina qual que é o papel da marca no preço. A gente olha a licença como aquilo que eu deixei de gastar por ter desenvolvido a minha marca internamente. Então, se eu fosse comprar, não desenvolver ela internamente, eu vou comprar
o uso de uma marca. Isso é uma licença. Então, quanto, né, representa isso no meu preço? É a partir daí que a gente separa, né, o papel da marca, ou a contribuição da marca no preço. Essa é a primeira premissa para a gente conseguir depois fazer um fluxo de caixa descontado dessa marca e determinar o valuation, efetivamente o valor financeiro dela. Mas como eu estava dizendo, a valoração ela parte de uma avaliação. Mesmo a taxa de royalties, né, você olha determinado segmento, aquele segmento tem média, na verdade a gente usa mediana, que é o que mais aparece entre contratos de royalties daquele segmento. Quando a gente está olhando aquilo ali, você tem uma mediana, por exemplo, de 2,5%, 3,5%. Quem vai dizer que a sua marca tem poder de captar 3,5%, 2,5% ou 2% de taxa de royalties? A gente vai comparar a sua marca por meio de pesquisa de mercado com as top marcas do mercado. Então, se a marca do cliente ela é uma top marca do mercado, ela vai conseguir conquistar os maiores limites de taxa de royalties. Se ela é uma marca mediana, metade dos limites da taxa de royalties. Se ela é uma marca fraca, ela vai ter a parte mais baixa desses limites de taxa de royalties. Então, a gente usa a taxa de royalties para ponderar a receita, gerar o fluxo de caixa exclusivo da marca, projetado à perpetuidade, trazido a valor presente por uma taxa de risco, a gente faz o Brand Valuation, previsto pela 10668. Existem outras metodologias lá previstas, em 3 pilares, que são metodologias baseadas em custo, normalmente para empresas que estão no vermelho, marcas que não estão gerando benefício econômico. Se ela não gera benefício econômico futuro, como que eu vou fazer um fluxo de benefício futuro? Então, é padrão calcular marca pelo custo. Quanto eu investi para criar essa marca, isso é o mínimo que ela vale. Uma outra maneira prevista na ISO são os múltiplos. Então, eu posso usar múltiplos de mercado para validar uma marca. Não tenho uma pesquisa de mercado tão robusta, então eu vou partir por um histórico de negociações que aconteceram de empresas em mesmo setor, mesmo país, mesmo porte. De e aquisições, ali eu também, por exemplo. De aquisições, e ali, por exemplo, eu tenho uma maneira de assinar um laudo de valor de marca. Mas o terceiro pilar e o mais importante, que todos usam, que dá mais insights, que você tem muito mais informação para tomar decisão, para fazer a sua marca ser mais forte, mais valiosa, são os métodos econômicos. E aí, dentro dos métodos econômicos, a gente tem o do alívio dos royalties, que é aquele que calcula o valor da marca com o que eu deixei de gastar para licenciar, né? O que eu deixo de gastar para licenciar uma marca é o que a minha marca desenvolvida internamente vale. Acho que explicou bem, né? Deu para entender e é muito legal. Complexo. Acho que tem muita gente que se perdeu no meio do caminho. Mas ainda bem que pode voltar ao vídeo, né? Pode voltar ao vídeo também. Mas o resumo do resumo, você tem uma parte financeira e você tem uma parte de percepção da marca. Perfeito. Essa percepção é por meio de pesquisa. Pesquisa. Você vai lá numa pessoa, num consumidor da marca, um consumidor da Skol, por exemplo, e faz uma série de perguntas a respeito dessa marca. Excelente, exatamente isso. Tá. E essa foi, já pegando o gancho, a segunda ISO a ser desenvolvida em gestão de marcas, que é a 20671, foi desenvolvida há 3, 4 anos atrás, 2019, que determina como se fazer essa pesquisa de marca. Porque ela não é uma pesquisa exclusiva da sua marca. Você tem que comparar a marca com parâmetros de mercado. Vou dar um exemplo. Né? Então, eu tenho aqui o nível de satisfação do meu cliente, nota 8 de 0 a 10. Isso é bom ou é ruim? Fideliza ou não? Depende do nível de mercado. Se os meus concorrentes estão operando em uma satisfação 9 de 10, o 8 não é uma métrica boa. Em uma experimentação de outras marcas, o seu consumidor vai migrar para o concorrente, porque o concorrente tem uma entrega superior. Mas, se esse mercado não é tão eficiente e os concorrentes estão com nota 7, o 8 é uma nota fidelizante. Isso foi desenvolvido depois, a primeira ISO é de 2010, a segunda de 2019, e veio para determinar exatamente isso que você falou. Quão forte é essa marca no mercado? Marcas mais fortes têm um poder de intenção de compra maior e um papel de marca maior no preço. E aí é interessante, porque eu defendo bastante a ideia de que o consumidor disrupta o mercado e não necessariamente a tecnologia, e é aquele consumidor insatisfeito. Então, por exemplo, no ranking do Brasil que você mostrou
Naquele ranking, você mostrou bancos grandes tradicionais. Agora, eu olho a ótica do consumidor satisfeito. E quando eu olho a ótica do consumidor satisfeito, segundo algumas pesquisas publicadas pela Exame e pelo BTG, a marca de maior satisfação é Nubank. E ela tem o dobro de satisfação para mais da Itaú. Então, quando eu olho isso, eu falo, mas peraí, deu que a marca mais valiosa é o Itaú. Mas se eu olhar o poder de fogo das fintechs, porque elas estão enxergando esses clientes que estão insatisfeitos com os bancos tradicionais e atacando esses clientes, aí me mostra um potencial grande. Quando a gente olha as marcas de maior crescimento, isso reflete nas marcas de maior crescimento no Brasil? Aparecem as fintechs ou não? Aparecem, claro. Nubank, no ano passado, foi a marca que mais cresceu em força de marca, sendo primeira em crescimento. Esse ano, o Nubank subiu, se não me falha a memória, umas 20 posições no ranking. Né? Então, o Nubank vem com todo o potencial de ter uma satisfação superior, né? Ter essa percepção positiva com relação ao consumidor e tem aumentado suas receitas. Porque é uma matemática. Né? Se eu aumento minha satisfação geral, vamos chamar assim, satisfação é uma das variáveis. Quando eu vou fazer essa pesquisa de mercado, eu uso diversos pontos de contato. Né? Então, tenho ali esse funil de satisfação, conhecimento, familiaridade e tal, mas tenho qualidade percebida, inovação, lealdade, inclusive até algumas variáveis de performance financeira. Então, quando essa percepção overall ela aumenta e a receita daquela marca aumenta, consequentemente, o valor vai às alturas, porque eu estou maximizando as duas grandes variáveis. Pode acontecer, por exemplo, de uma empresa andar de lado na geração de receita e melhorar a sua percepção e, consequentemente, vai aumentar o seu valor de marca. O contrário também, andar de lado na percepção, aumentar a receita, aumentar o meu valor de marca. Uma marca valiosa é aquela marca que é forte perante o consumidor e que gera receita. E market share também, porque, por exemplo, o market share dos bancos tradicionais está ameaçado. Saiu na mídia recentemente que eles perderam quase metade de participação de mercado em alguns serviços financeiros, por exemplo, transferência bancária. O market share entra nessa ponderação? O market share ele é a receita. A receita, o market share total, ele é dado em receita de todos os players. Então, se os bancos digitais estão tirando market share dos bancos tradicionais, e eu também concordo contigo, a gente está tendo uma troca de receita. Os digitais estão aumentando a sua receita, enquanto os tradicionais estão perdendo ou mantendo a mesma, dado que o mercado financeiro está crescendo cada dia mais e a receita dele também, ano a ano, ela cresce. Então, é um jogo dos dois números, né? Percepção superior e receita superior também. O Edu, você já trabalha com isso há muitos anos, desde a sua formação, consultor de tudo quanto é segmento, de banco, alimentos, transporte aéreo, um pouco de tudo. Ele trabalhou com um monte de marca. Puxando por esse histórico, por esse know-how, por todos os cases com os quais você já trabalhou, vivenciou, viu, como é que se constrói uma marca forte? É uma boa pergunta, né? Ela vai depender de qual segmento você está e quais os drivers que você está trabalhando. O que a gente demonstra muito é o seguinte. É claro que os pontos de contato de segmento para segmento mudam. Então, eu preciso entender, primeiramente, quais são esses pontos de contato. Quais são esses pontos de satisfação. Como eu entrego valor para esse consumidor. Ponto de contato quais são os contatos da marca com o cliente mesmo? Marca com o cliente. Se eu atinjo ele num varejo, no online, num outdoor, esse tipo de coisa. Esse é o ponto de contato da comunicação. Se eu tenho uma comunicação... Puxei para minha sardinha. Se eu tenho uma comunicação efetiva e que reflete a minha entrega. Porque a comunicação também ela tem que ser uma comunicação verdadeira. Né? Eu concordo que a comunicação ela é a alma do negócio quando o negócio tem alma. Então eu tenho que ter essa alma do negócio. Eu tenho que ter uma entrega de qualidade percebida, né? De acesso. Aí depende muito do segmento. Então, por exemplo, E qual segmento que você recomendaria alguém entrar porque tem mais chance de criar uma marca forte? A questão da marca forte, Guissoni, é ter performance superior em pontos de contato que são importantes para o cliente. Eu acho que assim você constrói uma marca forte. Se você for superior em drivers que não importam para o seu cliente, você está gastando energia. E se você for
defasado de performance e em drivers importantes, você está perdendo consumidores para os seus concorrentes. Então, assim, construir uma marca forte é ter performance superior dos seus concorrentes em atributos de alta importância. E quais são esses atributos de alta importância? Aí sim muda de segmento para segmento. Né? Se a gente está olhando num banco digital e um banco tradicional, que está sendo o exemplo que a gente está usando, é muito diferente. Né? Num banco digital, você quer que o app funcione muito bem, você quer ter um chat que te atenda 24 horas rapidamente, você quer ter taxas superiores, porque não tem os custos de uma agência, enquanto o cara que está no banco tradicional, ele quer um gerente. Às vezes até para explicar para ele alguma operação financeira que ele vai fazer. Ele quer, às vezes, que o banco físico seja do lado da casa dele. Proximidade geográfica. Proximidade geográfica. E isso a gente está falando de bancos, já muda muito. Imagina se a gente for para um segmento de produtos enlatados, né? Onde a abertura da embalagem é um ponto de contato super importante. Né? Será que tem uso, facilidade de uso naquela embalagem? Será que o sabor é superior? Se a gente for falar de produto enlatado, sabor superior é um ponto de contato muito importante. Né? Que você está objetivando isso. Quando você vai comprar uma latinha de algum produto enlatado no supermercado, quer saber se aquilo é saboroso, se eu consigo cozinhar bem. Então, na nossa pesquisa, a gente vai detalhar todos esses pontos de contato para que fique fácil tomar essa decisão. Quais são os pontos que eu tenho menor performance, que são mais importantes para o meu cliente, e ali é onde acende uma luz para trabalhar. E é claro que aqueles que são muito importantes, você tem performance, tem que ser mantido, porque assim você vai subindo essas escalinhas de entrega e vai fazendo a sua marca ser cada dia mais forte. É olhar o marketing de maneira analítica, por meio de dados, né? E trabalhar isso. Eu brinco que quando a gente faz um serviço de consultoria, a gente está colocando a marca num divã. Então, a pesquisa nada mais é do que feedback que eu tenho com o consumidor. E aí ele me fala, pô, isso aqui poderia ter sido melhor, esse aqui já tá bom, né? Vamos discutir a nossa relação, e é realmente uma relação que a marca tem com o consumidor. Vamos discutir a nossa relação em pontos onde você não está entregando o que eu esperava, e isso é importante para mim. Então, eu vejo, né, o modelo de gestão baseado no valor da marca como colocar a marca num divã. Vamos escutar o que a pesquisa tem para dizer, vamos ver se isso também é saudável economicamente para a empresa e vamos alinhar essas expectativas, construindo a marca forte. E para construir uma marca, destruir uma marca, eu acho que tem um exemplo que me ocorreu quando você perguntou sobre construir uma marca forte, que eu falei, pô, mas e o contrário, né? E aí eu lembrei do Elon Musk, o que ele fez com o Twitter. Porque enquanto ele tem a marca Tesla, que está lá, eu vi no ranking de vocês, a 9ª mais valiosa do mundo, com 66 mais ou menos bilhões de dólares, ele tem Twitter. E vocês apontaram numa notícia recente que o Twitter tem perdido mais ou menos 32% do valor de marca. Aí vem o Elon Musk e ele muda Twitter para X, né? Mudou. Ele não quer que use mais a palavra twittar. Você não vai usar mais a palavra twittar. Ele está destruindo o equity da marca. E aí eu vi algumas estimativas que ele pode ter destruído 20 bilhões de dólares de valor de marca. É uma estratégia a ser analisada com muito cuidado. Eu concordo que provavelmente perdas serão maiores do que os ganhos com essa mudança. É uma marca que a gente falava twittar. Né? Então, criou-se uma palavra em português, um verbo, né, para isso, que está na memória das pessoas, então tem conhecimento. Uma marca se demora muito tempo para se construir e pode se destruir de uma hora para outra. Né? Eu vejo essa ideia de rebranding quando você precisa mudar realmente um tom de voz, uma postura, mudar algo da sua identidade para atender melhor essas novas expectativas, né, esses novos anseios do mercado. Aí talvez sim, valha você fazer um rebrand, mas não da maneira que o Elon Musk está fazendo, né? Tão agressiva, mudando de uma hora para outra, sem muitas perspectivas. Eu vejo o mesmo acontecendo com a marca País Brasil. Né? A marca País Brasil, há 6 anos atrás, era a marca Burle Marx, né? Que é essa que hoje a gente vê. Aí depois ela se modificou para uma marca com a simbologia da bandeira do Brasil,
E aí agora a gente voltou, né, para a marca Burle Marx de novo, muitas vezes não racionalizada, mas por pressões. Né? Foi isso que a gente viu na marca Brasil e eu vejo no Twitter a mesma coisa. Não Marca vi... Brasil, o quê? País? Marca País Brasil. A gente tem uma logo, né, que é criada para divulgar o Brasil, dentro e fora, predominantemente fora do Brasil. Tá bom. E ela mudou. Que é o governo. O governo federal vai lá e faz uma logo para bombar o Brasil fora do Brasil. Exatamente. Atrair turista, negócios e tudo mais. Perfeito. E aí vocês têm um ranking. A gente também tem do um ranking valor disso. Da marca do país. Do país. Quanto vale Brasil, quanto vale Argentina, quanto vale Itália, assim. Exatamente. A gente tem uma pesquisa para determinar essa percepção de marca também. De novo... E aí muda governo, muda talvez o viés, preferência, muda-se a marca e isso afeta também o valor da marca do país internacionalmente. Afeta as relações que as pessoas têm, predominantemente 3 públicos, né? O turista, o investidor direto e aquele que tem intenção de imigrar. Esses são os 3 grandes públicos de uma marca de nação. Ali o investidor direto é o cara que também importa. Tá? Ele está na parte dos investimentos, ele tem a mesma visão da marca, que é diferente da do turista. Os pontos de contato, aí as importâncias são diferentes para esses 3 públicos. E a logomarca, né? Então o símbolo que representa o país, ele é parte de tudo isso. É com que as pessoas se relacionam, né? Enxergam. Ao Brasil, claro, geograficamente, vai ver o mapa, mas ele enxerga a ideia, né? Num aeroporto, numa conferência. Né? E de 6 anos para cá, isso foi muito claro, a marca mudou e retornou à marca anterior. Né? Então teve um movimento, na minha opinião foi pouco pensado, né? Deveria ter sido mais bem pensado, no sentido de longo prazo, de construção de marca, e não de posições, né, de políticos ou de diretores, como no caso do Elon Musk. Né? Então, vamos mudar para X, e aí você vê que o X me parece muito dele, né? SpaceX e tal, ele coloca X em tudo, então me parece uma posição muito mais do diretor do que uma construção de marca de longo prazo. Mais ou menos o que aconteceu com a marca País Brasil. Para ele tá dando certo, né? Aqui no Brasil o X não deu certo por um certo período, né? Depois... As ações que eu tinha com o X, olha... Com o X. Ai, que Batista também era fã dessa letra. Não mas deu teve muito um destino certo. diferente, né? Pelo menos por enquanto, o Musk tá lá em cima. Agora, como é que ficou o ranking de país, então? Você tem pra gente dar uma olhada? Tenho, sim. Eu posso colocar também aqui no telão. A gente tem o ranking. Aqui ele é um ranking perceptual. A gente tem só a força da marca. Você vê que ali não tem valores monetários. A gente está falando de uma percepção, nota de 0 a 100, onde a marca mais bem percebida é os Estados Unidos, em primeiro lugar, com 74,8 de 100. Depois Reino Unido... Alemanha, Japão, China e França, o top 6. Né? Depois Canadá, Suíça, Itália, Emirados Árabes Unidos. Tá procurando o Brasil, Doni? Eu tô vendo aqui na tela. Até o 30 eu não tô vendo uma bandeirinha verde e amarela. O Brasil tá na 31ª posição. 31ª. 31ª posição. Muito para trás do que a posição que ocupa quando a gente compara, sei lá, o valor nominal do PIB anual. Exato, né? Que a gente tá ali mais bem avaliado do que a 31ª posição. Eu vejo que Por quê? Qual que é o balanço que você faz? Por que o Brasil está na 31ª posição? A gente tem atributos bons e atributos ruins, né? Mas predominantemente a gente perde em atributos que são muito importantes para relações internacionais. Eu vou voltar aqui uma aba que eu consigo mostrar, por exemplo, a nossa nota em governança é 2,7. Então é uma nota de 10. De 10. Então a gente é muito mal visto com relação à transparência, né? Com relação a políticas anticorrupção, antifraude. Né? A gente é muito mal visto pelo mundo com relação a isso. Com relação a Brasil, negócios... Corrupção. Não é possível. A gente é muito mal visto. Não é possível. Não tem Como futebol pode no ser? ranking futebol. Quer dizer, agora não vai Suíça ajudar. tá na nossa frente. Nem futebol mesmo. Isso puxa a gente muito para baixo. Claro. Isso puxa a gente muito para baixo. O que a gente é mais bem visto, aqui a gente fala de negócios, porque o país
como você disse, Doni, tem um PIB muito grande, então é visto como um potencial de negócio. Exporta, né? Oportunidade. Exporta Os muito. agronegócios devem contar bastante nisso. Né? Agronegócio que é mais de 50% do nosso PIB. Então, se o mundo vê a gente como um celeiro. Um celeiro e um potencial país de negócio. Se a gente melhorasse no critério de governança, consequentemente, a dimensão negócios ia aumentar. Esses caras, eles têm políticas anticorrupção, eles estão olhando com transparência, tem um governo livre. Então, esses caras, eles têm um potencial maior de negócio. Uma variável iria puxar a outra. O que a gente é muito bem visto é cultura e tradição. Né? A gente tem aqui drivers onde a gente tem, por exemplo, um ótimo lugar para visitar com nota 5.4. Né? Então, e realmente, o Brasil é um ótimo lugar para visitar. Tem 5.4 de 10 é bom? É melhor. É melhor do que a governança, que é 2.7. Melhor do que a governança. Apareceu esportes lá, ó, com segundo no ranking, né? Leaders in Sports. Sim, Leaders in Sports a gente tá, e apesar da nota 3.6 ali, a gente tem um certo poder aí, a gente tá como o segundo mais bem classificado no ranking. Futebol. A gente pensou no Brasil, vai pensar em futebol. A gente é muito bom em outros esportes também, mas o futebol, ele monopoliza a percepção de outros esportes. Internacionalmente sobre o Brasil, falando. Com certeza. Você pensa no Brasil, você pensa no país do futebol. Né? Mas os outros países, como a gente estava comparando aqui, também não estão indo tão bem nesse critério. Né? 3.6 de 10, mesmo assim a gente está na segunda posição. Né? 5.4 de 10, melhor lugar para visitar, a gente está na 31ª posição, que já é a posição do Brasil. Né? E essa é a dimensão que a gente tem um maior poder. Uma dimensão que me deixa muito triste é a dimensão de educação. Como acadêmico, quando eu vi a pesquisa desse ano, foi o que mais me entristeceu. A gente, apesar de ter grandes universidades, a gente tem um potencial enorme, ainda lá fora a gente é muito mal visto, principalmente na parte da liderança em ciência. A gente sabe que a gente 1.7 de 10. 1.7 de 10, né? 33ª posição no ranking global. Isso é preocupante, né, Edu? Porque isso daí reflete como vai ser o futuro. E que pode ultimamente afetar o valor da marca país. Né? Brasil, com certeza. E é um ponto muito importante aqui para a gente melhorar essa avaliação. Não deixa de ser um valor perceptual aqui no caso, mas desse valor de percepção do Brasil. Né? A gente tem bastante a melhorar nesse critério de educação e ciência. Pessoas também é um ponto bastante favorável, né? Um país amigável, divertido. Isso também são atributos que são vistos lá fora, mas que não são atributos que convertem. Né? Você pega um atributo de negócios, transparência, isso converte muito mais em PIB, em valor financeiro, do que um país com pessoas amigáveis, simpáticas. Gostoso para passar férias ali, ficar 10 dias, uma semana, mas não para instalar sua empresa direto, lá, o investidor bilhões, levar. Claro. Exatamente. E atrair pessoas muito educadas, né? Muito... calorosas, abertas, que é uma característica do latino, mesmo, do brasileiro, do latino de maneira em geral, e que lá fora eles acabam vendo isso. Né? Aqui a gente está dizendo a percepção do mundo com relação ao Brasil. Né? Relações internacionais também, a gente tem aí um espaço para melhorar, né? Influência democrática, boas relações com outros países. O que é influência democrática? Se a gente é visto como um país democrático, que a gente tem eleições livres, que a gente tem... Eu acredito que nós somos um país democrático, né? Olhando de dentro para fora, mas de fora para dentro a gente cai um pouquinho. Existem algumas dúvidas com relação a essa democracia. E a gente não está falando especificamente desse governo, a gente está falando de uma percepção geral do Brasil, né? E que reverbera também. Não é um governo agora que muda a percepção que a gente tem em 6 meses. É uma construção, né? Então, as pessoas elas têm uma percepção e ela vai sendo construída aos poucos. Né?
No ano passado, na verdade, no último governo, o Brasil se demonstrou um pouco distante de relações internacionais, né, com outros países. Então, isso na mídia global reverberou um pouco, né, e acabou dizendo essa questão desses, né, influência em círculos democráticos, né? Então você tem país e você tem também, né, Brand Finance e o ranking das marcas mais valiosas, clubes de futebol, né? Você também tem vários setores, né, Eduardo? Como que vocês avaliam um clube? E, para fazer um pouco de mistério aqui, qual que é o clube mais valioso no Brasil e no mundo? Muito legal isso do nosso trabalho, porque marca serve para tudo. Então, tudo tem marca. Uma empresa, um clube, uma marca pessoal. Então, já sinalizei que a gente deveria ter ali avaliações de influenciadores, porque é algo que está tomando muita força. E os clubes de futebol, claro, é um dos nossos trabalhos. O Brand Finance faz pesquisa em diversas partes do mundo. É só achar o PDF aqui, que é esse, né? Tá no nosso site, né? Pesquisas com futebol. A gente tem uma pesquisa global, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, China e Brasil. Avaliando o valor da marca de cada time. Que parte da pesquisa de mercado. Então a gente faz uma pesquisa com fãs. Essa pesquisa com fãs tem diversos atributos da marca do futebol, né? Então é um clube de primeira linha, é um clube que me motiva a assistir, tem jogadores de classe mundial, tem um bom estádio, tem um bom acesso. Então a gente tem diversas perguntas ali nesse questionário e depois a gente cruza isso com as receitas que o clube gera. A gente secciona essas receitas. Então a gente tem receita com transmissão, dia de jogo, comercial, patrocínio, negociação de jogadores. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma e entram outros, né? Porque sempre ali no balanço, quando você procura, tem os outros. Cada uma dessas receitas tem uma taxa de royalties diferente, então a marca impacta diferente. Quando eu tenho licença para transmissão ou eu tenho uma licença da marca para uma loja, para uma camisa, para uma chuteira, eu tenho uma licença, eu tenho bancos de dados de royalties distintos. Então, para cada uma dessas receitas, a gente tem uma mediana ideal para essas taxas de royalties e por meio da pesquisa a gente diz quanto que dessa taxa de royalties o time consegue conquistar perante os seus torcedores. Depois dessa ponderação, uma média ponderada, taxa de royalties específica pela pesquisa e pela receita, a gente chega então no valor total. A gente pega essas receitas, projetamos a valor futuro, trazemos a valor presente, chegamos no total. Então o resultado do jogo não importa. A performance esportiva... Ganha, se ganhou a Champions League, se ganhou o Brasileirão, se ganhou a performance... Mais ou menos. Por quê? Porque, por exemplo, um time que vem ganhando Libertadores, ele tem prêmios por mudar de rodada, por ganhar jogo e também por ganhar o campeonato. Então, essa premiação ela entra como uma fonte de receita. Quanto maior a receita, maior o valor da marca. Perfeito. Então, ali eu já tenho uma relação de uma performance esportiva, mas ela não é exclusiva. Uma segunda maneira da performance esportiva reverberar, refletir no valor da marca, é você ter uma percepção superior do seu fã. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Então, às vezes o time não foi o campeão no ano passado, mas mesmo assim ele tem uma boa performance e ele mantém o valor da marca dele, né? E um time que foi campeão, que está construindo isso, mas que ainda não tem uma associação tão positiva, não se reflita tão rapidamente. A performance esportiva, ela reverbera sim, mas ela não é tão direta, não é tão objetiva no valor da marca. Exatamente, mas predominantemente por premiação, predominantemente porque na próxima rodada de pesquisa vai aumentar a percepção com relação àquele clube. Aquele clube foi campeão, do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. No próximo ano, a pesquisa vai refletir uma percepção superior, né? E quando a gente está falando de torcedores, a gente não está falando que investiga o torcedor daquele time. A gente investiga os torcedores com relação a todos os times. O nosso questionário ele é um questionário que rotaciona.
Então eu pergunto para você, que time que você torce? Suponhamos aqui no estado de São Paulo, vai ser predominantemente São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Santos, que são os quatro maiores. E aí o cara fala Corinthians, então tá bom, aparece para ele Corinthians e também para ele responder sobre o São Paulo, o Palmeiras e o Santos. A gente não pergunta a todos, porque senão fica um questionário muito longo, então a gente rotaciona. Dependendo com que o cara responde de primeira, a gente coloca 3 ou 4 clubes que ele tem conhecimento de marca. Então o cara fala, eu torço pelo Botafogo. Aí aparece para ele ali o Fluminense, o Flamengo, que ele tem mais conhecimento de marca, porque ele acompanha o Carioca. Então o mesmo fã responde com relação a diversos clubes. Um negócio muito legal... Mas palmeirense responde alguma coisa positiva sobre o Corinthians, ou vice-versa. Esse recorte é interessante de ser feito, né? O que os patrocinadores têm muito medo é justamente disso. É de patrocinar um time e aí que os torcedores rivais terem algum tipo de aversão com relação àquela marca. Esse é o maior medo dos patrocinadores. Quando a gente vai trabalhar com os patrocinadores, a gente tenta mostrar esse nível de aversão que existe entre as torcidas. E a gente também mostra como o patrocínio vai aumentar as associações com relação àquela marca. Não, isso é legal. Então, pera lá. Vocês conseguem avaliar qual é o potencial de um patrocinador ao patrocinar um determinado esportista, clube, personalidade, etc. Se vale ou não vale a pena fazer aquele patrocínio, quanto retorna e quando retorna. E se é amado ou odiado, né? Se tende a ser mais amado ou odiado. Vocês estimam Exatamente. isso? A gente estima isso por meio da pesquisa de mercado. Então lá na pesquisa tem questões que dizem... você compraria de um patrocinador? Você se lembra do último patrocinador? Qual que é a sua intenção de compra com relação ao patrocinado do seu time e ao patrocinado do time rival? E a gente cria cenários para isso, para mostrar qual vai ser o retorno sobre o investimento de patrocínio. Não exclusivamente no futebol. O futebol para o Brasil é muito claro. Predominantemente são as propostas que a gente trabalha no Brasil, futebol, mas a gente faz isso para qualquer esporte. Então, Fórmula 1, a gente tem cases muito legais. Basquete, nos Estados Unidos, a gente tem cases muito legais, mostrando esse cenário e o potencial de ganho da empresa por patrocinar um time. Quais cases você lembra aí esportivo. De marca e... A gente tem um case legal da Shell com a Ferrari na Fórmula 1. A Shell está conosco desde a formação da Brand Finance. A Shell é um good case da Brand Finance muito antigo, né? Tem um departamento da Brand Finance só para atender a Shell. E todos os patrocínios que são feitos são consultados por nós. Então tem relatórios que mostram esse potencial e que são levados para a mesa de negociação para dizer, então X ou 150% de X é o que vale esse patrocínio, né? Vai ser o potencial. Algo também muito importante é o histórico. Então você só consegue dizer o quanto houve de ganho, o quanto haverá, porque a gente também trabalha com a hipótese, se você tem o histórico. Né? Então se eu não sei quanto vale o valor, se eu não sei o valor da minha marca, começa pela pedra fundamental de entender qual é o valor da sua marca para depois a gente fazer esses cenários. Então, esse tipo de trabalho, de retorno sobre investimento ao marketing, é um trabalho já mais complexo, digamos assim, e que parte de pressupostos que o time, o patrocinador já tenha essa visão analítica da marca. Isso é bem interessante, porque se você tem uma marca, que as marcas gastam milhões, né, em patrocínios, e você não sabe qual clube patrocinar ou qual esporte, modalidade patrocinar, esses dados eles podem revelar algumas ideias, né, da onde ir e da onde não ir, pelo menos. Perfeito. Essa é a ideia. Por meio de modelos, a gente interpretar esses cenários dessa realidade e ter insights, caminhos para tomar uma decisão. Mesmo sabendo que um modelo, ele é a melhor explicação da realidade, mas ele não é a realidade. A realidade é muito mais complexa do modelo. Até por isso que dentro da ISO existem diversos modelos previstos e diversos rankings no mundo, né? Você pega, nenhum bate com o outro. Né? Por quê? Porque a gente está usando modelos distintos para refletir uma melhor realidade
mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Antes de entrar nisso, é um ponto importante, essas variações entre rankings, mas quais são os clubes mais valiosos, então? Porque eu acho que o pessoal tá esperando, né, para saber qual, tá curioso agora. O Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, né? Na última avaliação, ele tinha uma receita superior a 1 bi e era muito maior do que o segundo colocado Palmeiras. Então, predominantemente, o Flamengo faz uma gestão de receita muito boa. A percepção em si são próximas entre os líderes ali do ranking. Mas a geração de receita do Flamengo é impressionante, né? Eles têm muita geração de receita. Alguns clubes vêm aproximando, predominantemente o Palmeiras vem aproximando, mas ainda não tem a mesma geração de receita que o Flamengo. Tô ansioso para ver também esses novos movimentos, né, dos times de futebol e como vai ser essa questão de percepção e receita. Mas primeiro e segundo lugar é Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Tá aí na tela? Vamos colocar aqui também no telão, espelhar, para ver o ranking dos clubes. Aqui é o global e depois eu entro ali na estatística do Brasil. Manchester, Real, Primeiro, Barça, a marca, o clube de futebol mais valioso do mundo, Manchester City. À frente do Real Madrid. Na terceira posição, Barcelona. Na quarta, o Manchester United. Nem nesse ranking o Paris Saint-Germain ganha, né? Impressionante. É melhor polemizar com o clube de fora, pelo menos, né? Exato. O único time brasileiro que entra nos 50 é o Flamengo, né? Que no ano passado foi 49º e esse ano mantém a 50ª posição e que é uma boa posição para um time brasileiro, porque as marcas brasileiras... 50? Mas imagine País só... do futebol, que brilha no ranking da marca nacional pelo esporte. Melhor. O que nos penaliza nos rankings Union globais... Union Berlin, sei lá, não sei nem como é que pronuncia. Isso eu nunca ouvi Nunca ouvi falar. O que nos penaliza, Brentford. Doni, é o câmbio. Então, o time opera no Brasil em reais. Quando a gente faz o câmbio, então a gente está olhando ali um time alemão que faz receita em euro. Então, quando a gente vai fazer a conversão para colocá-los no ranking, a conversão deles para dólar faz o valor ser maior. Para a gente, quando a gente vai fazer a conversão Dividido e colocar... por 5, praticamente. É dividido por 5. Então, a gente acaba ficando penalizado. Não tem outra maneira de fazer, porque para a gente comparar, a gente tem que dolarizar. Não dá para a gente fugir disso. Mas quando vai fazer a dolarização, as marcas dos times brasileiros ficam penalizados por isso. E a receita responde por, sei lá, se fosse para estimar mais ou menos quanto do resultado do valor da marca. Sei lá, 70% é a receita que ele gerou, ou 30%, ou da posição final no ranking. Dá para estimar Depende muito, assim, depende muito. Porque vai depender da taxa de desconto, vai depender do nível da taxa de royalties. Então, varia bastante. Olha lá, posição 40, Freiburg. Realmente. 43, Brentford. Realmente. 39, sei lá, Cone. Tem algumas marcas que eu não conheço que loucura, também. Todas à frente. Todas à frente do todo-poderoso Timão não é possível. Não, e eu tava olhando o ranking do Brasil, acho que você vai projetar, né? Mas estava olhando o ranking do Brasil. É uma diferença grande. Você tem o Flamengo e o Palmeiras e depois você tem o Grêmio, Corinthians e São Paulo, só que correspondendo à metade do valor da marca Flamengo e Palmeiras. Então a distância é grande. É grande. E isso por geração de caixa, principalmente? Geração de caixa e percepção dos fãs. As duas coisas sempre vão dar o valor final da marca, né? Muda bastante, né? Você vê aí que... Então Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians... essa é a força da marca, né? A gente já tem as duas coisas. 539 milhões e 77,8 para o Flamengo. Para o Palmeiras, 414 milhões e 72,8 de 100. Então, ali já está valor e força. O Grêmio, que é muito claro, né? Que ele tem ainda uma força, né? Não é um time que está com uma performance esportiva tão clara como os outros aí.
mas ainda está, né, no ranking, porque vem reverberando Libertadores que ganhou há 4 anos atrás, por exemplo, e que vem reverberando até hoje. Né? Então ainda tem uma percepção, ainda gera, tem bons patrocinadores, ainda gera uma receita grande. Venda de jogadores também, né? Eu Também. imagino, porque transações de jogadores, por exemplo, a transação recente do Neymar, né, para a Arábia, o Santos ganha um percentual, por exemplo. Então isso daí também pode impactar o valor futuro. Com certeza. Com certeza E o Santos impacta na oitava também. posição. O Santos está na 8ª posição, exatamente. É sempre um jogo dessas duas variáveis. Da força que a marca tem com relação ao consumidor, com relação ao fã, e a geração de receita. Né? Isso na nossa metodologia, que a gente leva isso, né, a força para uma taxa de royalties e a receita da marca projetada a valor presente. Então é sempre essa, a lógica é muito parecida. O futebol árabe vai passar a ser destaque no ranking de vocês com as recentes contratações? Você sabe que na... E tiraram o Flamengo, né? Da Libertadores, tiraram o Flamengo. O time árabe que contratou o Neymar agora foi quem tirou o Flamengo antes de chegar na final do Mundial de clubes. Eles têm muito dinheiro. O petróleo do Oriente Médio emprega, né, um nível de negociação muito alto. Então, se esses times estiverem vendendo transmissão baseado no dólar do petróleo deles e realmente tem muito dinheiro, é bem provável que esses times comecem a aparecer nos rankings por uma geração de receita superior. Né? A comparação é essa. Será que para transmitir no nosso canal aqui no Brasil e eles para transmitirem lá no Oriente, quem está ganhando mais? Né? O Flamengo ou esse time? Se a transmissão deles lá é 5 vezes superior à nossa, é natural que a marca deles venha a valer mais. Isso é interessante, porque, por exemplo, o Inter Miami, que contratou o Messi, ninguém assistia jogo dos Estados Unidos de futebol aqui no Brasil. As pessoas não assistiam. Agora todo mundo, você ouve nos corredores, pô, você assistiu o jogo do Inter Miami? Você assistiu? Então ele está sendo mais transmitido, né? E isso daí impacta também o valor da marca. Com certeza. Aumenta a receita de transmissão e, consequentemente, o valor da marca. E aí talvez o impacto de você ter um valor de mídia atribuído ao jogador de futebol, às vezes maior do que o valor da performance do próprio jogador de futebol, eu imagino, né? Porque isso traz receita, isso traz patrocínio, isso traz... comercial, venda de camisa daquele jogador, traz mais gente para o estádio, né? Com certeza. E aí, aumentando receita, vai aumentar o valor daquela marca. A gente está sempre olhando por o lado financeiro. Porque para nós, uma marca forte é aquela marca que tem condições de gerar uma performance econômica para a empresa. Né? Se ela não gera uma venda em um volume maior ou uma venda com uma margem maior, ela não pode ser uma marca forte. Então, a receita, transmissão, negociação, lojinha do clube, com certeza, aumentando, vai aumentar o valor da marca. No caso de país, da marca de país que a gente estava falando agora há pouco, a proximidade ou o alinhamento de determinado governo com outros países ou outras nações que não tenham a democracia como sua principal marca, por assim dizer, pode prejudicar a força e o valor da marca Brasil no futuro? Pode. A gente tá falando que as associações, elas caem na cabeça do turista, do investidor direto, aquele que importa, e do imigrante, por meio da comunicação. Então, quando você fala, o ponto de contato é a comunicação, super importante, porque é ela que leva a informação e que vai mudar essas percepções. E esse tipo de relacionamento, né, com países antidemocráticos, ou mesmo se fechando só no nosso Brasil e não se relacionando com ninguém, já demonstra distanciamento de relações internacionais, de círculos diplomáticos, e isso lá na frente o mundo poderá nos ver como um país mais isolado, menos democrático, e a gente passar a não ser mais a escolha para um investimento direto, para uma viagem de turismo, né, para talentos que venham para cá, para as nossas empresas numa imigração, ou mesmo aqueles que comprem de nós. Mas não é uma relação tão direta e tão simples, imediata. Né? É algo que
demora para ser construído ou desconstruído. Então eu vejo que o Brasil é muito grande para ter drasticamente mudado a sua percepção, por exemplo, de democracia. Né? Pode ser que ande de maneira marginal, por conta desse governo, por conta de outro, mas eu não vejo que a gente vá perder muitas associações, porque a gente já vem de um país democrático de muitas décadas. A gente tem eleições, isso são ditas lá fora, a gente cumpre a Constituição, né? E isso é visto lá fora. Mas relacionamentos de longo prazo com países não democráticos, ou porventura em uma hipoteticamente falando, né, se comecem a vir leis que o presidente pode ficar, não sei, 4 mandatos no governo, isso com certeza vai reverberar negativamente como um país que está perdendo a sua democracia e as nossas associações vão cair, a gente vai cair no ranking. E o pior de tudo, provavelmente a gente perca PIB por isso. Porque as pessoas vão deixar de comprar do agronegócio, porque esse país, não sei, às vezes pode me deixar na mão, pode não cumprir um contrato. Eu não vou fazer um investimento direto, porque de repente esse país pode estatizar tudo e eu não vou investir nesse país. Então, isso vai acabar reverberando no PIB do país. E aí é duplamente penalizado. Penalizado pela percepção antidemocrática e penalizado por um PIB que poderia, um lucro cessante, um PIB que poderia ter sido gerado, mas não foi. E então penaliza 2 vezes. A gente precisa ter bastante cuidado nesse sentido de ser um país de aberto às relações, como sempre foi, democrático como sempre foi, e aberto às relações internacionais. Isso é muito importante. Por exemplo, e o investidor, Eduardo? Porque o investidor, pela sua experiência, né? Você tem muita experiência já, décadas, a gente pode falar no plural, nessa área de avaliação de marcas. E como que você vê o movimento de valor, por exemplo, de capitalização de mercado, de valor da ação, o valor de marca? Quando vocês divulgam rankings, por exemplo, os analistas de mercado levam em conta como que você vê o valor de marca interferindo ou influenciando ultimamente no valor de uma ação ou no valor de uma empresa? Tem relação. Quando a gente está falando do valor da empresa, a gente está falando de expectativa. Né? Uma maneira muito fácil de se calcular o valor de uma empresa no mercado de capitais é número de ações vezes o preço da ação. Você já tem ali o valor. Até se você confrontar o valor de mercado, até que você confrontar com o patrimonial, você consegue entender se ela está acima ou abaixo das expectativas daquilo que ela já tem de capital investido. E a marca é um capital intangível da empresa, mas é um capital estratégico. Faz parte daquilo. Marcas fortes atraem investimentos. Então, a gente vê que os nossos rankings muitas vezes estão em relatórios anuais, mostrando que aquela marca é uma marca que tem uma percepção superior, que supera os seus concorrentes em diversas entregas, que tem capacidade de geração econômica. Então isso o mercado financeiro vê com muito bons olhos. Né? A empresa está solvente, gera receita superior, tem uma percepção de mercado positiva, ou seja, vai continuar gerando a receita. Porque qual que é a intenção da marca ter uma percepção que o seu consumidor superior aos seus concorrentes? Manter aquele consumidor comprando da marca. Ou seja, gerar receita recorrente. Então, o objetivo maior desse relacionamento com o consumidor é gerar valor. Para o consumidor com uma entrega que atenda às suas necessidades e, claro, para toda a operação ser sustentável, economicamente mesmo. Então, quando você vê uma marca forte, e aí nos diversos rankings que tem por aí, tem muitos rankings com metodologias distintas, mas a grande maioria é baseado na ISO, o investidor está olhando isso. Ele está dizendo, pô, legal, é melhor eu alocar o meu capital nessa empresa que tem uma marca forte, uma marca valiosa, porque a probabilidade da geração de receita futura dela é maior do que entrar numa empresa que não tem uma marca forte e que, né, pode ser que, né, a receita não seja tão recorrente. Eu vejo um caso que está muito recente, que são as Americanas. Né? Então, as Americanas, pela nossa avaliação, vale 1/20 do que valia, por uma perda de percepção e uma perda de receita.
predominantemente. Né? Então, você pegar no mercado de ações, a ação derreteu. Tá valendo R$1. Pelo menos até a última vez que eu vi era isso, era R$1. É o case de destruição do valor de uma marca. De destruição de valor de uma marca por meio de um fato relevante de corrupção, né? Uma fraude. E a gente foi descobrindo um monte de coisa. Antes era 1x, virou 2x, e a gente não se sabe ainda o tamanho do buraco. O investidor fica totalmente averso. Pô, é uma marca que quebrou esse contrato de confiança que eu tinha, e então agora eu estou associando ela negativamente. E afetou o consumidor também, a percepção do consumidor que vocês avaliaram. Isso. E do investidor, com certeza, né? Que você vê no mercado de ações, a ação foi lá embaixo, né? A onda da pesquisa nossa, ela é uma pesquisa que vai a campo sempre no final do ano. Então é ali outubro, novembro. Então a nossa última onda de pesquisa não pegou o movimento Americanas. A gente criou um cenário de hipóteses, predominantemente por um consenso de especialistas de quanto essa marca tinha perdido de valor. Mas eu estou ansioso aqui já logo para o ano que vem, ver a nossa pesquisa, que vai a campo, começa agora, nos próximos meses, e aí a gente vai ter efetivamente essa percepção do consumidor. Mas a minha opinião é que, pelo andar da carruagem, no ano que vem a Americanas sai do ranking das 100 maiores, por uma destruição... Das 100 maiores do Brasil, né? Das 100 maiores do Brasil. Que ocupa há quanto tempo já? A Americanas já está lá no ranking das 100? Há bastante tempo. Está lá há bastante tempo. São situações também que a gente não tinha controle para prever. Né? Se nem eles ali dentro tinham o controle do que estava acontecendo, né? Imagine nós olhando de fora. Né? Era uma empresa com auditoria assinada, né? Então a gente parte dessas demonstrações financeiras auditadas e da nossa pesquisa de mercado. Então, para o próximo ano, agora a gente vai pegar de novo as demonstrações auditadas e vamos ver como foi a percepção. Eu acho, né, mas como um cientista de dados, não consigo dizer se foi ou se não foi, mas eu acho que ela não estará entre as 100. Ela vai perder muito valor, tanto nas associações negativas, que vão fazer diversos pontos de contato cair na pesquisa, quanto na geração de receita. E aí, ao meu ver, ela não vai estar entre as 100. Pode ser que sim. Né? Se mesmo com toda esses fatos negativos, a Americanas continue vendendo mais e a percepção do consumo não tenha mudado, né? As pessoas continuam gostando de ir nas Americanas, continuam gostando de comprar nas Americanas, a marca não vai perder valor. Mas se ela perder valor, ela vai, como é relativo também, a participação de mercado, a percepção de outras marcas, alguém vai ganhar. Alguma varejista vai ganhar, por exemplo, no Brasil, se ela perder. Por esse processo de troca, né? De lealdade. Então, aqueles que eram leais à Americana acabaram trocando por outras marcas. Essas outras marcas vão ter maior receita, maior percepção de mercado. Faz sentido a gente pensar que esse valor intangível ele transita, né, de certa maneira entre as marcas com relação ao consumo. Então, nós fazemos o valor da marca. O intangível está conosco. Né, dentro da nossa cabeça, por essa resposta cognitiva que a gente tem com relação a alguma marca, ou por uma preferência cognitiva que a gente tem com relação a alguma marca, que vai se refletir no comportamento de compra. Então, o valor da marca, ele está no mercado e não na empresa. A empresa está fazendo o controle disso, mas o valor ele está no mercado. Como que eu aumento o valor da minha marca? Ela influencia, mas não controla. Exato, porque o mercado é comparado. Então, por mais que você tenha essa influência, se o seu concorrente está fazendo ações que superam as suas, a sua ação ela não é objetiva, tem uma subjetividade do seu comportamento com relação ao comportamento das outras marcas naquele mercado. Então, tá no mercado o valor da marca, tá no meu consumidor. Para eu aumentar, eu tenho que fazer com que esse cara tenha uma associação melhor com relação à minha marca e, consequentemente, compre mais. Qual é a marca mais valiosa do mundo? Isso muda muito. A gente tem um ranking chamado Global 500. Esse ranking ele calcula as 500 maiores marcas do mundo. É o primeiro ranking que a Brand Finance faz todos os anos. Ele sai logo em janeiro ou fevereiro. Né? É a partir dele que todos os outros rankings são derivados. Então, logo no começo do ano, a gente tem
o Global 500, que é a avaliação de todas as marcas globais, e ali depois a gente vem recortando, ou por segmento, ou por país, né? E o Brasil acaba tendo a publicação mais ou menos no meio do ano. Primeiro é a Amazon, segundo é a Apple, e em terceiro lugar, Google. Né? Então, o Google Amazon, tá... a marca mais valiosa do mundo. Do mundo. Por que à frente da Apple? Justamente por isso. A Amazon, ela tem uma percepção AAA, que é acima, é um rating. Né? A gente dá uma nota de 0 a 100. Ali na televisão a gente mostrou, né, muitas vezes ela pontual, numérica. Né? Aqui eu estou falando em rating. A gente transforma um no outro, como uma agência de rating faz. E aí a Apple, ela é AA- em 2023. Ela já foi AAA. E a Amazon é AAA. Lembrando que é AAA-, AAA e AAA+, AAA+, é a nota, é o rating mais alto. Então ela já tem uma percepção, a Amazon, maior que a Apple. E elas estão aqui muito próximas em valor. A gente está falando de 1,5 tri de reais. Para Amazon, depois Apple, depois Google, né? Exato. Todas elas acima de 1 tri, mais ou menos. Isso. De reais. Todas elas tá 1,5 tri da Amazon, 1,5 tri da Apple, 1,5 tri do Google também, mudando. Lá, Facebook. Eu não achei Coca-Cola. Não achei Coca-Cola. Ela foi perdendo valor para as empresas de tecnologia. O que aconteceu com uma marca como a Coca-Cola, né? Do tipo da Coca-Cola, ou outras que a gente poderia citar que perderam valor, tipo a Sony, entre tantas outras. Eu não sei, Sony, se ela perdeu valor ou as outras ganharam mais valor do que ela. Eu não sei te dizer especificamente se foi a Coca-Cola que foi perdendo valor ou se as outras marcas foram ganhando muito valor e superando a Coca-Cola. As mídias, isso fica muito claro. Se a gente olhar os rankings de mídia há 5 anos atrás, a gente tinha ali Disney, Fox, né, e outros canais muito grandes, BBC e coisas assim, muito grandes que estavam nas cabeças do ranking. Hoje, se a gente olhar, são predominantemente mídias sociais. Então não quer dizer que Fox perdeu valor, mas quer dizer que Instagram, Facebook, TikTok ganhou muito valor. Que a forma que a gente consome informação, ela mudou. E com essa mudança, outras mídias que foram aparecendo conseguem monetizar muito, então conseguem gerar uma receita muito grande, de maneira distinta, mas conseguem gerar uma receita muito grande e tem uma percepção com relação a esses consumidores, usuários dos sistemas, muito grande também. Então, no caso da Coca-Cola, eu acho que é mais ou menos a mesma mudança que houve com a mídia. Não foi que Fox perdeu valor. Talvez se a gente olhar ali a Fox ou a Coca-Cola, ela continua ganhando valor. Mas Apple, Microsoft, Google subiu muito. E aí começou a tomar a frente dessas primeiras colocações, né? A gente vê a Samsung aqui, né? Depois você vê que é praticamente tecnologia e o Walmart, Samsung, né? Que a gente tem ali um varejo, uma indústria de tecnológicos, mas tudo bem, a Apple também, né? Com tecnológicos. Coca-Cola, eu não sei qual que é a posição específica que tem. Você vê muitos bancos, algumas coisas assim que tem uma receita muito grande. Bancos chineses, bancos americanos, tem uma receita muito grande. Né? Então acabam ficando na cabeça dos rankings. E tecnologia. Hoje em dia, tecnologia é muito importante. Aí eu tenho uma pergunta aqui que vai apimentar bastante a nossa discussão. Porque... Não é a pimenta final, é a cereja. Uma mistura de pimenta com cereja. Porque estamos chegando ao final da conversa. Eu fiquei chateado com esse negócio da Coca-Cola, né? Eu fui atrás aqui rapidinho, consultei e ela não tá nas top 20 de vocês. Mas como a gente está aqui numa arena isenta de discussão, a gente sabe que tem outros rankings também de marca. Ela aparece, por exemplo, como 7ª colocada pelo ranking da Interbrand. E no ranking da Interbrand aparece a Apple como primeira colocada, depois Microsoft e a Amazon em terceiro. Então qual que é a minha pergunta para provocar aqui, dado toda essa discussão que a gente está tendo de marca? Vamos pegar a Microsoft como exemplo. Peguei a Microsoft. Pelo ranking da Brand Finance 2023, ela está avaliada em 191 bilhões de dólares, é a 4ª colocada. Aí a gente olha que daí você tem Amazon, Apple e Google. Mas de acordo com a Interbrand,
No mesmo ano, ela está avaliada em 278 bilhões de dólares e é a segunda colocada. Então, assim, dá uma grande diferença, os 90 bilhões de dólares. Bastante, né? Muito. Dá para ficar mais. Porque se a gente olhar outro ranking, que é o da Kantar BrandZ, ela coloca que o valor mais recente da marca Microsoft é de 502 bilhões de dólares. Então a diferença vai de 90 para 300 bilhões de dólares entre os 3 principais rankings de marca. Por que essa diferença acontece? Essa é uma excelente pergunta também. Fico feliz que você tenha feito, Guissoni. Ó, para ilustrar, a Coca-Cola está na 48ª posição do Global 500, das maiores marcas. Chateado mesmo, né? Da Brand Finance, na 48ª. Ainda caiu 4 posições. Ela tá piorando. No ano passado estava na 44ª. Mas por que é tão diferente? A gente usa modelos para interpretar a realidade. Modelos esses que estão previstos numa normativa ISO. Mas a ISO ela tem um monte de modelos previstos. Eles estão embaixo de 3 grandes guarda-chuvas, como eu comentei, custo, mercado e econômico. E o econômico a gente tem ali de novo uma infinidade de modelos. Dentre eles o que a gente usa, que é o da taxa de royalties, chamado alívio dos royalties, e outros modelos que a Interbrand e a Kantar usa. Por exemplo, a separação dos lucros, por exemplo, a de premium price, entre outros. Fluxo incremental, tem diversos modelos. São critérios diferentes. Então, até para ilustrar, o nosso modelo, então, usa força, banco de dados de royalties, e o royalties, como ele é o papel da marca na receita, a gente usa receita. Receita é preço de produto vendido vezes o número de produto vendido, a primeira conta da DRE. A Interbrand já vai usar um outro modelo. A Kantar também. Normalmente, modelos que estão baseados no lucro. Então, ao invés de eles usarem a primeira linha, eles já vão entrar no lucro, ali normalmente um lucro operacional, no Plat, alguma coisa assim. Vão interpretar o papel dessa marca, não mais por taxas de royalties, porque seria licença no preço, mas por um modelo matemático de predição dessa relação entre os atributos gerais e a marca emocional. E aí esse percentual que você acha normalmente no modelo de regressão, vai encontrar lá um R quadrado de 0,25. Você pega esse 0,25 e coloca ele num padrão. E o que seria esse padrão? Esse padrão é esse padrão é muito parecido com os bancos de dados de royalties. Esse padrão é: empresas comoditizadas têm um percentual X do lucro. E aí você vai multiplicar aquele R quadrado por esse X do lucro, fluxo de caixa da mesma maneira. E marcas de luxo nesse padrão, que é um múltiplo, você tem ali marcas de luxo valendo muito mais, né, em papel de marca do que commodity. Então, no final das contas, você tem que usar uma padronização dessa matemática da pesquisa para determinar qual que é o papel da marca no lucro. Resumindo, as metodologias são parecidas, a gente continua falando de pesquisa de mercado, a gente continua falando de uma relação de papel de marca na geração de receita. Mas algumas estão olhando receita, outras estão olhando lucro líquido, algumas olham até o EVA. Então, algumas... Valor econômico. Adicionado, que seria o lucro líquido descontado do custo de capital. Então, algumas metodologias, elas vão se diferenciando em qual é a rentabilidade que eu estou olhando. Eu estou olhando geração de receita, estou olhando lucro líquido, estou olhando EVA. Então, existem maneiras de se interpretar essa realidade. Todas elas são válidas e previstas na ISO e que fazem com que nenhum número venha a bater, porque a gente está usando premissas diferentes. Eu fico confortável entendendo melhor isso, porque é igual os analistas certificados que eles falam, essa ação está muito cara, essa ação está muito barata. Alguns discordam, outros concordam, né? Alguns falam que a ação da Microsoft está barata, outros falam que está cara. E assim por diante. Então você tem vários... Depende do critério, do múltiplo que está sendo usado. Mais ou menos São isso. premissas, exatamente. Só de pensar que a gente usou pesquisas de mercado distintas, os resultados seriam distintos. Mesmo que a gente usasse a mesma metodologia do alívio dos royalties, suponhamos, para todos, e eles estivessem fazendo uma pesquisa e a gente outra, né? Na hora que a gente vai fazer uma inferência, como foi feita toda a parte de amostragem, vai dar diferença no resultado. Então, mesmo se fosse o mesmo modelo, só de mudar a pesquisa, mudaria os
os valores. O mais importante disso é assim, qual que é a metodologia que está sendo usada? Quando for acompanhar algum ranking, tenta acompanhar o mesmo ranking, porque ele não está mudando a metodologia. O que a gente faz com os nossos clientes é não mudar a régua. Então, às vezes, o cliente vem de um concorrente, ele está trabalhando com determinada metodologia, por mais que o nosso ranking vitrine, que é aquele que sai na mídia, seja livre dos royalties, a gente trabalha com o nosso cliente na metodologia que ele já estava trabalhando. Para não mudar de uma hora para outra e essa variação ser do método e não dos dados. Então, se o nosso cliente já vem de uma metodologia, a gente continua nessa metodologia. Se ele já vem de uma pesquisa mais antiga, que está sendo feita com o Instituto de Pesquisa, a gente predominantemente tenta manter o mesmo questionário. Porque só de mudar o questionário vai mudar todo o resultado. E aí você vai quebrar, né, toda uma série histórica, toda uma racionalidade de planejamento por uma questão do método. É muito complicado. Então, a nossa sugestão é, a gente pode até revisar, sugerir uma outra variável, algum ponto de contato que não estava sendo mapeado, mas predominantemente a gente mantém a mesma linha de raciocínio para não perder a série histórica. Então, assim, a gente nunca entra num cliente que já tem essa metodologia internalizada e tenta impor a nossa. Ó, esse aqui que a gente mais usa, vamos fazer essa. Não, a pergunta é como que vocês estão olhando para que a gente dê continuidade nessa estratégia, nesse planejamento. Então, uma dica para um investidor, por exemplo, que quer entender o quanto que aquela marca é forte, valorizou mais ou menos, para ver se ele tem mais segurança ao comprar ações, investir naquela empresa, ou um analista que está olhando isso, ou uma empresa que está reportando no RI, na relação com investidores dela, o mais interessante é ela seguir, olhar dentro do ranking as evoluções, né? Então, ela pode olhar os 3 rankings, por exemplo, mas dentro de cada ranking as evoluções, e não entre os rankings. Excelente, perfeitamente. Isso faz muito sentido. E aí sim você vai ver que converge. Né? Normalmente, quando uma marca perde valor, ela perde nos 3 rankings. Quando ela ganha valor, ela ganha nos 3 rankings. Então, se você estiver acompanhando a série histórica por metodologias, faz total sentido acompanhar. Agora, misturar as metodologias e falar, nossa, na metodologia da Brand Finance no ano passado foi assim, e esse ano em outra metodologia foi assado, está comparando coisas que não têm poder de comparação. Eduardo Chaves, sócio-diretor da Brand Finance no Brasil. Cara, obrigado por ter vindo, hein? Obrigado, Doni. Obrigado. É um prazer estar aqui, Sony. Obrigado do convite de vocês. Sempre que precisar, eu estou sempre à disposição de vocês. Valeu mesmo. Assunto interessantíssimo, né? Super, super. Múltiplas empresas, múltiplos setores, falando de muita coisa interessante. Obrigado, sempre Eduardo. Tem a ver com ranking, eu gosto. Acho legal. As pessoas gostam também. Gostam de uma listagem de um ranking, né? De elencar ali em posições, empresas, marcas que a gente conhece. Então, bacana demais. Parabéns pelo trabalho. Obrigado mais uma vez, Edu. Obrigado, Doni. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Talk Invest News. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.